Bom, agora são 16 horas do dia 19/3/2017. Eu queria retomar um pouquinho, é, tentar dar uma arredondada, ou uma esticada, vamos dizer assim, nas questões que a gente tratou, daquele tema central que a gente colocou no último vídeo. É, Em linhas gerais, a gente estava falando um pouco da falta de sentido, né? É, e, e puxamos para falar sobre isso um pouco daquele, não diria axioma, mas uma percepção de mundo, né? Que o Camus, Albert Camus, ele, enfim, ele apontou lá no começo dos anos 50, quando ele disse que a vida estava se transformando, ou havia se transformado, num ciclo contínuo de atos sem sentido, né? É, e aí eu tentei fazer, achei que era pertinente fazer, um, alinhavar isso com um documentário que o Washington Novaes, o bom e velho jornalista Washington Novaes, ele fez lá no começo dos anos 80, quando ele visitou por um tempo razoável, acho que meses se não me engano. Ele ficou lá na aldeia do Alto Xingu, né, vivendo com os índios ali e fazendo daquilo um documentário. Ele voltou 20 anos depois, a gente falou um pouquinho disso no último vídeo. Ele voltou 20 anos depois, exatamente para ver como é que tinha sido esse intervalo de tempo, se tinha acontecido alguma alteração no modo de vida, enfim, das pessoas ali. E de fato, como a gente falou um pouco no último vídeo, ele identificou mudanças, né? Essas mudanças foram apontadas aqui por mim, analisadas de uma certa forma, pela interferência que, em um dado momento, nesse intervalo dos 20 anos, se colocou lá uma antena parabólica, né? E aí você criou, enfim, algumas necessidades que os índios não tinham. Então isso mudou completamente, né? Ou pelo menos uma boa parte da estrutura, né? Familiar que eles tinham ali. Enfim, mas eu queria, esse vídeo do Novaes, ele instigava, né, a fazer muitas análises, né? Eu até imagino que o Washington Novaes, ele não tinha, talvez não tivesse muita consciência da gama de possibilidades que esse seu documentário ele poderia trazer, né? Podia supor ou suscitar. Eu fiz, assim que eu vi o vídeo, que eu vi o documentário, eu fiz depois, né, um exercício de memória também. E eu fui pensando um pouco naquilo que talvez estava sendo colocado ali subjetivamente, como se fosse um retrato, né, um retrato daquilo que nós já fomos, né? Porque no nosso, digamos, processo civilizatório, que a gente vem passando ao longo dos séculos, eu não sei exatamente em que estágio, em que momento do nosso processo civilizatório a gente se encontra agora, mas em algum momento, né, nós já tivemos e vivemos, né, de uma forma mais ligados à natureza, ou seja, mais dentro, envolto naquilo que a gente poderia chamar de mundo natural. Pois bem, nesse processo, né, que eu estou chamando neste momento de processo civilizatório, nós não tivemos, evidentemente, nenhum momento de inflexão ou momento de ruptura, né?
Mas com certeza nós tivemos alguns momentos em que, esse processo foi mais acelerado, né? Me ocorre agora, por exemplo, pensar nos séculos, na virada do século XVII para o século XVIII, né? Quando nós temos ali a Revolução Industrial, né? E você altera, se não drasticamente, de maneira muito mais rápida, muito das relações, né, que de uma certa forma estavam estabelecidas, né, ao longo da nossa história. Por exemplo, nós passamos a ter uma relação diferente, né, do que tínhamos no século XV, XVI, enfim, daquilo que a gente poderia começar a chamar de relações de trabalho. Não se tinha isso, né? As relações de trabalho, elas se estabelecem da maneira mais próxima do que nós conhecemos hoje, ali após, né, a Revolução Industrial. Então nós temos essa relação que, né, que se altera entre as relações humanas. Nós temos coisas mais ainda, nós temos a relação de tempo que acaba mudando. Eu não estou falando aqui, evidentemente, do tempo físico, mas do tempo simbólico, né? Então nós temos, por exemplo, a partir do 18, sobretudo a segunda metade do 18, nós temos uma pequena revolução tecnológica nos transportes, por exemplo, né? Com os navios a vapor, ou com as ferrovias sendo, né, implementadas, enfim. Então você muda essa relação com o tempo, né? E sobretudo nessa relação com o trabalho, você muda as relações humanas ali, né? Então se inicia ali, e aí já pulando um pouquinho mais para frente, lá na segunda metade do século XIX, nós já temos as primeiras manifestações de trabalhadores advindas já de uma conscientização, né, de um mundo novo que estava sendo colocado ali, né? Você tinha essas novas relações de trabalho. Elas em dado momento, elas passaram né, ou tiveram que ser analisadas, que serem questionadas, e foi ali a partir da segunda metade do século XIX que já começa a haver algumas reuniões de trabalhadores, né, alguma conscientização, né, política em relação ao trabalho começa a se dar ali, né? Nesse momento nós tivemos talvez o episódio mais marcante dessa fase, as greves em Chicago, né, que acabaram resultando em uma reação absolutamente violenta, né, dos que detinham o poder, né, seja governo, seja a classe patronal, enfim, os empresários, enfim, tiveram uma reação violenta. Muitas mortes ocorreram naquele episódio. Foi dali, inclusive, que surgiu, né, os episódios de Chicago, que surgiu o 1º de maio, né? Que depois ficou o 1º de maio, que é o Dia Nacional do Trabalho. Muito bem. Por que a gente está tentando alinhavar um pouco aquilo que a gente estava falando com essas novas questões que novas questões, novas pitadas nesse tema que a gente está tentando colocar aqui agora? Porque em um dado momento, você começa a perceber, e aí, fazendo um parênteses aqui, lembrando, nós tínhamos lá até o século XV, XVI, XVII, os pensadores, né, os grandes filósofos, que tratavam das questões mais amplas possíveis, né, questões até de caráter cosmológico, tal, né? E no século XIX, nós começamos já a ter preocupações, né, pensadores com preocupações com as questões mais factuais, mais objetivas da realidade humana, né? Exatamente porque você tinha, né,
começava a ter ali esse processo muito novo, né, de uma relação, né, humana que estabelecia nas novas relações de trabalho que eram muito novas naquilo que a gente tinha na história, né? Então nós começamos a ter ali uma nova dimensão do que significava ser este avanço, vamos dizer assim, do processo civilizatório, isso que a gente pode chamar de processo civilizatório, que a gente estava tendo ali. Então, nessa virada do 19 para o 20, isso ficou muito mais claro, muito evidente. Foram momentos de, né, um pouco depois disso, da Revolução Russa, né, que começa em 17 e se efetiva em 22, enfim. Então, momentos de novas e reflexões em função das rupturas, né, que de certa forma o momento histórico nos colocava. Bom, o que me parece interessante a gente tocar aqui, pensar a respeito, não sei, é que a gente passa a ter um momento, né, que se começa a discutir muito isso que a gente chama de abstratamente, né, de tempo, né? Essa que é uma questão que sempre foi discutida entre os filósofos e os físicos. Ela sempre ficou nessa linha tênue, né, de como é que se discutia essa questão do tempo. Mas o fato é que nós passamos, na questão mais prática disso que a gente pode entender, a gente passou a não ser donos mais, né, do nosso tempo, ou pelo menos em sendo parcialmente donos do nosso tempo, nós vendíamos esse tempo, né? Então é um momento em que, sobretudo nessa primeira metade do século XX, em que nós temos essa mudança drástica no comportamento, né, e nas relações humanas. Para a gente não ficar se detendo década a década, a gente volta ali um pouquinho na década de 50, quando o Camus ele nos coloca essa ideia de que o mundo, de fato, ele tinha virado naquele momento, a partir daquele momento, né, um ciclo contínuo de atos sem sentido. Quer dizer, isso tem a ver, né, exatamente porque neste processo que nós passamos de afastamento daquilo que a gente chamava de mundo natural, é que a gente foi nessa linha que a gente vai, ou nessa estrada que a gente vai caminhando, e a gente vai caminhando numa estrada que a gente não vai olhando para os lados da estrada, a gente tem um olhar apenas fixo para frente, né? Não porque não queiramos, é porque não nos sobra condição, né, muitas vezes, para que a gente olhe pela janela e perceba, né, as paisagens pelas quais a gente está passando e as alterações pelas quais o mundo está passando. Às vezes, em muitos momentos desse processo, nós éramos como se fosse, digamos, um passageiro, né? Nós, a humanidade, éramos passageiros, né, desse trem imaginário em que não nos era permitido, não tinham como olharmos muito pela janela. As coisas iam acontecendo, né? Esse é um pouco, né, o conceito final dessa frase que o Camus, né, nos apontou naquele momento, né? Ciclo contínuo de atos sem sentido. É o que a gente faz, né? O que é, de certa forma, via de regra, é o que a gente faz hoje. E nessa disputa maluca, né? Nessa disputa maluca que virou o mundo,
a gente comentou isso também no vídeo passado. Nós estamos num momento que a gente não nos é dado, né, formas e tempo suficiente para que a gente pense nisso que está acontecendo. Então a gente, aquela questão da disputa, né? Da disputa, a vida virou absolutamente seletiva, cada vez mais seletiva, né? Se disputa para absolutamente tudo. O nosso, né, comentamos um pouco isso, o nosso filho ele tem que ser, nós vamos prepará-los, né? A gente prepara os nossos filhos para serem melhores, né, para serem melhores preparados, com as ferramentas mais adequadas, para que ele seja melhor e para que ele vença o nosso vizinho, os filhos dos nossos vizinhos. Porque nós temos pela frente aí um mundo que vai selecionando, né? Ele seleciona absolutamente tudo. E se ele seleciona absolutamente tudo, essa seleção ela precede uma disputa por absolutamente tudo, né? E para que você esteja dentro dessa disputa, neste mundo que é absolutamente seletivo, né, acaba sendo natural, é outro tipo de natural, né? É outro tipo de natureza. Nossa natureza hoje é outra daquela do mundo natural. É uma natureza que nos coloca de frente e de fronte para esses desafios que a gente tem cada vez mais, não é? Então a gente entra nessa roda, que é uma roda absolutamente maluca. É uma roda maluca, que a gente está nela e não consegue perceber o que está acontecendo, que nós vamos incrementar mais ainda essa roda, né? À medida que nós, porque evidentemente gostamos dos nossos filhos e queremos o melhor para eles, que eles tenham, né, condições para que sejam aqueles selecionados neste mundo que a tudo seleciona. Então, a gente terminou o vídeo passado falando um pouco dessa total e absoluta enrascada em que nós nos metemos. Então, para tentar fechar isso que não se fecha nunca, né? Nós temos aí pela frente um mundo que a gente não sabe muito bem o que será desse mundo, nem o que será de nós, porque é assim que as coisas estão sendo dadas. Mas para tentar, de certa forma, um pouco arredondar isso, poderíamos dizer o seguinte, que nessa linha do tempo e nesse momento do nosso processo, isso que a gente chama do nosso processo civilizatório, em que nos afastamos do mundo natural, né? Em que mercantilizamos o nosso tempo, nós sabemos, né, ainda que tenhamos esquecido de onde viemos, né? O que não sabemos é onde é que nós vamos dar. A gente não sabe isso, né? A gente conhece um pouco, né, esse nosso processo que a gente vem passando ao longo dos anos de construção disso que a gente chama de civilização, de homem, enfim, de humanidade, das relações humanas, né? A gente conhece evidentemente quem se debruça um pouquinho mais sobre isso, mas a gente não sabe, efetivamente, a gente não sabe aonde vai dar. É como mais ou menos os economistas que fazem previsões econômicas, que eles não têm a menor ideia do que vai acontecer e invariavelmente eles erram, né? Mas é isso que a gente não sabe aonde vai dar. A gente sabe de onde veio, de uma certa forma, e não sabe onde é que vai dar isso.
É, mas o fundo que a gente tem, a gente sabe, é que é, deste mundo que nós vivemos, esse mundo que nós vivemos é um mundo que foi inventado, né? Ele é um mundo que nós inventamos até aqui. Daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer. Tá bom? Eu não sei se a gente conseguiu arredondar, porque aquilo que a gente estava falando, mas é um pouco um vídeo que eu queria fazer apenas para complementar aquelas ideias iniciais do vídeo anterior. Tá bom, gente? Vamos ver se no próximo vídeo a gente muda um pouco de tema e tenha alguma possibilidade de falarmos de perspectivas que sejam mais tranquilas e que nos deem alguma possibilidade de pensamentos mais positivos. Tá bom? É isso por enquanto. Um abraço.